A floresta amazônica é um ecossistema perfeitamente equilibrado, ou era até a chegada de um novo tipo de ameaça, os invasores. Número 1. A invasão invisível que ameaça a Amazônia. A Amazônia é um ecossistema altamente estruturado, onde cada planta e cada animal ocupa um papel muito específico. As árvores disputam centímetros de luz solar entre suas copas densas. Animais se movimentam por trilhas antigas e bem conhecidas, buscando alimento e abrigo em locais onde já se sentem seguros. Ao longo de milhares de anos, todos os habitantes dessa floresta, plantas, insetos, mamíferos, aves e répteis, aprenderam a viver lado a lado, num equilíbrio delicado, onde até mesmo a competição é regulada naturalmente. Mas de uns anos para cá, algo novo e muito perigoso começou a acontecer. Espécies invasoras estão rompendo esse equilíbrio. São organismos que não fazem parte da fauna ou flora original da região, mas que foram introduzidos, por acidente ou por ação humana, e que agora começam a se multiplicar, dominando ambientes que não estavam preparados para recebê-los. Na prática, isso significa uma verdadeira substituição ecológica. Espécies locais são expulsas de seus territórios, têm suas fontes de alimento roubadas e seus ciclos de vida interrompidos. O sistema que levou milênios para se formar pode ser desfeito em apenas alguns anos. Número 2. 75 intrusos e contando atualmente, os registros já confirmaram a presença de 75 espécies invasoras na Amazônia. Entre elas, 31 espécies de plantas e 44 espécies de animais. Todas elas têm algo em comum. Chegaram de fora, tomaram espaço e começaram a interferir profundamente na dinâmica do ecossistema local. Essas espécies invasoras não chegam em paz. Elas se instalam com força, ocupando nichos ecológicos antes pertencentes a espécies nativas. Passam a disputar, e muitas vezes dominar, as fontes de alimento e de água. Também se aproveitam da ausência de predadores naturais para se multiplicar sem controle. Com o passar do tempo, quanto mais esses invasores aumentam em número, menores são as chances de sobrevivência dos animais e plantas originais da floresta. E o mais assustador é que, em muitos casos, basta um pequeno grupo para começar a desestabilizar completamente todo o sistema. Às vezes, alguns poucos indivíduos já são suficientes para desencadear uma cadeia de consequências imprevisíveis. E uma vez instalado, o invasor raramente vai embora sozinho. Número 3. Felinos selvagens, os predadores esquecidos. Entre os primeiros invasores identificados na floresta estão os gatos selvagens. Felinos que nunca passaram pelo processo de domesticação e que agora circulam livremente por áreas naturais. Esses animais não têm o comportamento dócil dos gatos domésticos. São caçadores silenciosos e habilidosos, com hábitos noturnos e uma alta taxa de sucesso em suas investidas. Aparentemente inofensivos à primeira vista, eles representam uma ameaça concreta. Sua presença altera diretamente o equilíbrio entre predadores e presas. Eles competem com carnívoros nativos e reduzem a disponibilidade de presas pequenas, como roedores, aves e répteis. Por mais que sua influência ainda esteja sendo estudada, cientistas já sabem que o impacto é real. O problema é que, por serem discretos e difíceis de rastrear, ainda não se sabe ao certo o quanto eles estão afetando a biodiversidade amazônica. Mas uma coisa é certa, não deveriam estar ali. Número 4. Cães domésticos. Um inimigo invisível, mas letal. Outro invasor que tem sido encontrado com frequência cada vez maior nas áreas protegidas da Amazônia é o cão doméstico. Esses cães, que muitas vezes vivem em comunidades humanas próximas à floresta, acabam entrando nas unidades de conservação, se deslocando livremente e interagindo com a fauna silvestre. Mesmo quando não estão em matilhas, eles representam uma ameaça séria. Atuam como predadores de espécies nativas, atacam filhotes de animais selvagens, roubam alimentos e ainda transmitem doenças perigosas, como a sinomose e a raiva, para os animais da floresta. Mas o impacto vai além. Os cães também competem com predadores naturais da região, como raposas, jaguatiricas e até onças pintadas, disputando território e alimento. E o mais preocupante, as populações desses predadores nativos estão diminuindo, especialmente as carnívoras. Ou seja, mesmo sendo animais comuns,
Os cães estão ajudando a empurrar diversas espécies da Amazônia para o risco de extinção, tudo por estarem no lugar errado, na hora errada, sem qualquer controle. Número 5. O javali se aproxima, e ele não vem sozinho, como se os felinos e os cães não fossem problema suficiente. Há um novo invasor vindo aí, o javali. Esse animal já está entre as 100 espécies mais destrutivas do mundo, segundo especialistas em conservação. E agora ele está batendo a porta da Amazônia. Os javalis já foram avistados no estado do Tocantins, que fica colado à região amazônica. Eles são grandes, fortes, agressivos e extremamente adaptáveis. Conseguem viver em florestas, pastos, áreas agrícolas e até perto de áreas urbanas. E por onde passam, deixam um rastro de destruição. Comem de tudo: raízes, frutas, ovos, pequenos animais. Cavam o solo, derrubam plantas jovens, desestruturam o ambiente e ainda competem com a fauna nativa por alimento. Destroem nascentes, contaminam cursos d'água e transmitem doenças como febre aftosa, brucelose e leptospirose, afetando tanto os animais silvestres quanto os rebanhos e os seres humanos. Além disso, tem causado prejuízos pesados aos produtores rurais, principalmente os pequenos agricultores, que perdem plantações inteiras e animais de criação para os javalis. O problema é sério e só está começando. O avanço desse animal em direção à floresta amazônica é uma questão de tempo, e se não houver um plano de ação imediato, as consequências podem ser irreversíveis. Número 6. A selva amazônica seria um bom lar? Talvez sim. A Amazônia, apesar de mortal, é parecida em clima com o habitat do dragão de Komodo. Ambos os lugares têm clima tropical: calor, umidade, vegetação exuberante e solo sempre fértil. Na Indonésia, as florestas tropicais cobrem planícies e colinas de até 1.500 metros de altitude. Já a Amazônia cobre cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados no norte da América do Sul, com uma diversidade incomparável. Para um dragão de Komodo, a mudança pode nem ser percebida. Ele talvez até se sinta melhor do que em casa. Número 7. Um plano de salvação para o próprio dragão. O dragão de Komodo está ameaçado de extinção. Existem apenas cerca de 4.000 deles vivendo na natureza. Um estudo conduzido por universidades australianas revelou que a elevação do nível do mar e o aquecimento global estão destruindo seu habitat. Ilhas pequenas e baixas, vulneráveis a inundações. As projeções indicam que os dragões devem desaparecer de 3 das 5 ilhas onde ainda existem. Especialistas sugerem criar reservas em locais mais adequados. E olhando bem, a Amazônia parece uma forte candidata. Clima ideal, espaço de sobra e comida em abundância. Número 8. Controlar os búfalos selvagens. A presença de búfalos selvagens na Amazônia não é novidade. Eles foram introduzidos em Rondônia nos anos 1950, com promessas de desenvolvimento econômico: carne, leite, força de tração. No começo funcionou. Trouxeram 36 búfalos, depois mais 30, e logo começaram a se multiplicar. Mas o projeto desandou. Na década de 1970, os cercados caíram e os animais se espalharam pelas áreas alagadas da região, se reproduzindo sem controle. Atualmente, há cerca de 5.000 deles destruindo florestas, áreas protegidas e terras indígenas. Um estudo publicado em 2020 revelou que 48% das zonas úmidas da reserva do Guaporé foram degradadas por causa dos búfalos. Eles alteraram o solo, abriram trilhas, interromperam o ciclo natural das águas e deixaram áreas completamente devastadas. Número 9. Soluções que não funcionam. Tentaram resolver o problema contratando uma empresa que usou fogos de artifício para afugentar os búfalos. Resultado? Eles fugiram ainda mais longe, ampliando a área de destruição. Faltava um predador natural, algo que regulasse a população como acontece em ecossistemas equilibrados. Mas como os búfalos não são nativos, não tem predadores na região. E a estimativa é que, se nada for feito, essa população chegue a 50.000 indivíduos até o ano de 2030. Agora imagine um dragão de Komodo caçando um búfalo. Número 10. A caçada perfeita. Um búfalo caminha lentamente por uma clareira seca na floresta. É a estação seca, o calor castiga, e cada passo faz o capim estalar.
De repente, um enorme réptil do tamanho de um homem salta dos arbustos e crava os dentes na coxa do animal. O búfalo se debate e consegue escapar, mas o dragão só precisa esperar. Em até 36 horas, a presa sucumbe ao veneno e à perda de sangue. Depois, é só se alimentar. Essa estratégia de caça foi observada desde os primeiros estudos sobre o dragão, nos anos 1970 e 1980. Apesar de menores que os búfalos, os dragões conseguem vencê-los por paciência. O mais curioso, os dragões não evoluíram para caçar búfalos. Os búfalos foram introduzidos nas ilhas há milhares de anos, o suficiente para que o predador se adaptasse perfeitamente à nova presa. Número 11. A lenda da boca infeccionada. Durante muito tempo, acreditava-se que a mordida do dragão de Komodo era letal por causa das bactérias em sua boca. A ideia era que o animal mordia a presa, deixava ela escapar, e depois só esperava que a infecção a matasse. Mas isso caiu por terra em 2009, quando os cientistas descobriram que o verdadeiro segredo do dragão é o veneno. Ele possui glândulas que produzem toxinas que provocam hemorragia, reduzem a pressão sanguínea e impedem a coagulação. Ou seja, a vítima morre aos poucos, e o dragão só precisa acompanhar de longe. Número 12. Dragões contra cães. E o problema dos cães? Diversos estudos feitos em áreas protegidas do Brasil identificaram 37 espécies nativas afetadas pela presença de cães. O motivo principal? Eles competem por recursos, transmitem doenças e agem como predadores, mesmo sendo, em muitos casos, animais domésticos comuns. Entre as 69 espécies brasileiras ameaçadas de extinção, 55% aparecem nos estudos sobre impactos causados por cães. Sim, estamos falando daqueles cachorros comuns que vivem com a gente e que, sem querer, são um dos predadores mais destrutivos do planeta. Pesquisadores já calcularam que os cães domésticos contribuíram diretamente para a extinção de 11 espécies de vertebrados. Já os cães semi-domesticados ou semi-selvagens afetam a natureza de outra forma, causando impacto em mais 188 espécies ao redor do mundo. Número 13. Um predador que mata por matar. Os cães se diferenciam de outras espécies invasoras porque muitas vezes nem consomem os animais que matam. Eles apenas atacam, perseguem ou espantam os bichos nativos e seguem seu caminho sem comer a presa. Além disso, durante o dia, raramente formam matilhas. Por isso, os cientistas concluíram que a maioria desses cães ainda depende de humanos para comida e abrigo, mesmo que passem boa parte do tempo soltos. No Brasil, estima-se que existam cerca de 25 milhões de cães vivendo nessas condições. E até os cães que vivem dentro de casa contribuem para o problema. Por exemplo, eles reduziram drasticamente a população de cachorros do mato em um parque nacional brasileiro. Outras espécies também sofrem, como lagartos e até capivaras. Número 14. Dragões contra cães. De novo. E sim, o dragão de Komodo também pode ajudar nesse caso. Normalmente, cães não fazem parte da dieta do dragão. Mas se você procurar vídeos na internet, vai encontrar vários registros de confrontos entre os dois. Cães contam com dentes afiados e agilidade, mas um dragão que consegue derrubar um búfalo dificilmente teria problema com um cachorro, a não ser que fosse atacado por uma matilha inteira. Aí sim, a coisa poderia complicar. Mesmo assim, dá para imaginar que o dragão conseguiria lidar com isso. Número 15. Os javalis voltam à cena. Os javalis estão entre as 100 espécies invasoras mais perigosas do planeta. E já se espalharam por todos os continentes, menos a Antártida, claro, que ainda é fria demais para eles. No Brasil, a principal rota de invasão começou com a importação de porcos para a produção de carne. Aí aconteceu o de sempre. Fugas acidentais, solturas intencionais, e em pouco tempo os porcos estavam dominando os ambientes naturais. Hoje, javalis selvagens já estão presentes em 11 estados brasileiros, ocupando zonas de vegetação nativa e também áreas agrícolas. Número 16. Doenças e destruição por onde passam. Esses animais espalham doenças, inclusive zoonoses, que podem passar dos animais para os humanos. Além disso, danificam áreas protegidas, poluem rios, devoram plantas nativas, alteram o solo e seus nutrientes, e predam animais pequenos.
Os maiores, por sua vez, ficam sem alimento por causa da competição. É aí que entra novamente o dragão de Komodo. Javalis são parte do cardápio habitual dele. Se encontrar muitos deles na Amazônia, o dragão vai se sentir em casa, com comida de sobra e sem precisar adaptar sua dieta. Número 17. Adaptação necessária. Claro, o dragão também teria que se adaptar ao novo ambiente. Teria que conhecer novos animais e aprender a viver ao lado deles. Hoje, os dragões vivem em ilhas isoladas, onde praticamente não existem grandes predadores. Eles estão no topo da cadeia. Mas na América do Sul, o equilíbrio de forças é bem diferente. E só há duas opções. Ou o dragão de Komodo consegue se adaptar e sobreviver, ou ele morre sem desenvolver mecanismos eficazes contra os perigos da floresta. A Amazônia é cheia de animais que até um lagarto gigante precisa temer. Número 18. O inimigo felino. O principal deles? A onça pintada. Esse felino enorme é especialista em caçar répteis grandes. No Pantanal brasileiro, por exemplo, é comum as onças caçarem jacarés, não por acaso ou defesa, mas como parte da dieta mesmo. Elas entram na água, matam o jacaré e o arrastam para comer. Para caçar um dragão de Komodo, nem precisariam se molhar. Em terra firme, as onças são tão perigosas quanto na água. Elas sobem em árvores, descansam lá em cima e atacam de surpresa. E é bem provável que os dragões não estejam preparados para esse tipo de emboscada. Em suas ilhas, ninguém nunca pulou sobre eles de cima. E nem a pele grossa salva, porque a mordida da onça é a mais poderosa entre os felinos selvagens, proporcionalmente ao tamanho. Elas conseguem perfurar crânios com facilidade. São caçadoras ágeis, rápidas e letais. E sim, elas evoluíram para matar répteis como o dragão de Komodo. Número 19. A águia, que também caça lagartos, e ainda tem a arpia, a maior ave de rapina das Américas e uma das maiores do mundo. Essa águia é topo da cadeia alimentar. Possui as garras mais poderosas entre as aves vivas e é capaz de carregar presas que pesam até metade do seu próprio corpo. Ela caça macacos, preguiças, veados, tatus, raposas e até outros predadores como jaguatiricas. Uma floresta tropical é como um grande self-service para uma arpia. A chegada de um dragão de Komodo só significaria um novo prato no cardápio. Adultos talvez não fossem alvos. São grandes e perigosos demais. Mas os filhotes, com certeza. Afinal, arpias já se alimentam de iguanas e um lagarto ou outro não faz muita diferença. Número 20. O que mais pode dar errado? Ainda temos a anaconda, outra predadora de topo da Amazônia. Ela se alimenta de antas, veados, queixadas, jacarés, onças, tudo que aparecer. Um dragão de Komodo? Pode entrar no cardápio também. E as enguias elétricas? Elas vivem por aqui? O dragão provavelmente não tentaria caçá-las, já que não costuma nadar, mas ainda assim, seria um oponente com um sistema de defesa que ele não conseguiria superar, nem atacar, nem fugir direito. E tem ainda o famoso sapo cururu, conhecido por sua toxina mortal. Já falei tanto dele que parece que os sapos vão atrás de mim. Mas o ponto é, o dragão de Komodo, como todo lagarto monitor, não tem resistência a essas toxinas. Se comer um desses sapos, morre. E adivinha só? O sapo cururu vem da Amazônia. Número 21. Um mundo envenenado. Além do sapo cururu, a Amazônia é lar de uma variedade absurda de animais venenosos. Na bacia amazônica, mais de 100 espécies de rãs e sapos produzem toxinas potentes o suficiente para matar predadores grandes, inclusive seres humanos. E não para por aí. Há cobras, aranhas e até borboletas com defesas químicas perigosas. Sim, borboletas. Os animais da região evoluíram ao longo de milênios para conviver com vizinhos tóxicos, desenvolvendo instintos e adaptações para evitá-los. Mas o dragão de Komodo? Ele não faz ideia do que pode ou não comer por aqui. A tendência é que, ao tentar se alimentar, acabe ingerindo algo altamente tóxico e morra envenenado antes mesmo de aprender a evitar esses perigos. Número 22. Um paraíso para caçadores de ovos. Como se não bastassem os predadores adultos, há também um exército de caçadores de ovos na Amazônia. As temidas formigas correição, por exemplo, atacam ninhos subterrâneos de tartarugas e devoram ovos e filhotes recém-nascidos. Mas não são só elas.
urubus, cegonhas, raposas do campo e carcarás também têm os ovos como lanches preferidos. E a lista continua com onças, lagartos teiu e macacos prego, todos predadores de ovos de jacaré-açu. Isso significa que qualquer tentativa do dragão de Komodo de se reproduzir aqui seria quase impossível. Seus ovos virariam comida fácil no meio dessa multidão de predadores famintos. Ou seja, sobreviver e deixar descendentes nessa selva seria uma tarefa quase impossível para ele. Número 23. A Amazônia não perdoa. A ideia de soltar dragões de Komodo na Amazônia pode até parecer genial à primeira vista, mas na prática seria um desastre. Mesmo sendo um predador antigo e poderoso, o dragão não está preparado para lidar com os perigos da floresta amazônica. E talvez seja justamente por isso que a Amazônia é a região do Brasil com o menor número de espécies invasoras, tanto de animais quanto de plantas. A biodiversidade e a complexidade dos ecossistemas locais fazem com que quase nenhum invasor consiga se estabelecer por aqui. A selva é forte demais. Os moradores originais são bons demais. Número 24. O risco de criar um novo invasor. Mas vamos imaginar que o dragão de Komodo conseguisse se adaptar, que ele sobrevivesse aos ataques, aprendesse a evitar venenos e começasse a se reproduzir. O que aconteceria? Simples, ele se tornaria mais um invasor. E esse cenário não é pura teoria. Já está acontecendo algo semelhante com outra espécie de lagarto gigante, o teiu preto e branco argentino. Esse réptil sul-americano está invadindo o estado da Geórgia nos Estados Unidos e representa uma ameaça real à fauna local. Número 25. O teiu sul-americano em solo americano. O teiu preto e branco, como o próprio nome indica, é originário da América do Sul. Ele se alimenta de ovos de aves que fazem ninhos no chão, mas também come frutas, vegetais, insetos, o que tiver disponível. Apesar de ser menor que um dragão de Komodo, mede cerca de 1,20 m, o teiu é extremamente perigoso para a fauna local dos Estados Unidos. Ele compete por comida e espaço, destrói habitats e transmite doenças. Como a maioria dos predadores locais não o reconhece como presa, o teiu se reproduz sem controle e se espalha com facilidade. Número 26. Um pet que virou praga. O mais curioso é que não se sabe exatamente como esses lagartos gigantes foram parar na natureza americana. Mas há um detalhe que explica muita coisa. Em vários estados, é legal manter teius como animais de estimação. Provavelmente, alguns foram soltos pelos donos ou escaparam. E ao encontrarem um ambiente confortável, começaram a se multiplicar. Como adoram ovos, os teius representam um perigo direto para aves e répteis que colocam ovos no solo ou em tocas. E, além disso, apresentam um comportamento extremamente agressivo. Número 27. Um predador que caça os concorrentes. Os teius não apenas competem com outras espécies. Eles matam seus concorrentes diretos, um fenômeno chamado predação intraguilda. Não é canibalismo nem predação comum. É matar para eliminar a concorrência. Isso já foi observado entre leões e guepardos, lobos e coiotes, e agora entre lagartos gigantes. Os teius perseguem e matam outros répteis locais apenas para garantir mais recursos para si mesmos. Por isso, em vários países como a Austrália e a Tailândia, eles já são considerados uma ameaça ambiental séria. E nos Estados Unidos estão dominando a Flórida, a Geórgia, como já falamos, e a Carolina do Sul. Número 28. Um alerta para o Brasil. Todas as tentativas de controlar os teius têm falhado. Eles já sobreviveram à exploração por causa da pele, ao comércio ilegal e à caça intensa. Resistiram a tudo. E por que isso importa para nós? Porque o dragão de Komodo pode seguir o mesmo caminho. No início, até poderia ajudar a controlar algumas espécies invasoras. Mas, uma vez adaptado, se tornaria mais um problema. Passaria a caçar espécies nativas, competir com predadores locais e bagunçar o equilíbrio do ecossistema, exatamente como o teiu faz hoje. Número 29. A Amazônia é um campo de batalha logístico. Mesmo que fosse necessário remover os dragões de Komodo depois, o processo seria quase impossível. Fazer um monitoramento ecológico na Amazônia exige veículos 4x4. Barcos, helicópteros, combustível caro e equipes treinadas. Tudo isso custa uma fortuna, e quanto mais tempo passa, mais difícil é conter uma invasão. A regra de ouro do controle ambiental é: haja rápido.
antes que a espécie se estabeleça. Mas, no caso dos dragões, provavelmente haveria uma longa espera. Primeiro, as pessoas iriam torcer para que eles resolvessem os problemas. Depois, perceberiam que não está funcionando. E só então começaria o plano de contenção, se houver dinheiro e logística para isso. Número 30. Uma ideia que deve ficar no papel: a floresta é vasta, densa, hostil e cheia de surpresas. O trabalho de controle é lento e complicado. Se um dragão de Komodo se estabelecer na Amazônia, não vai embora nunca mais. E esse bioma tão rico estaria então ameaçado por mais uma espécie invasora. Ainda bem que ninguém realmente cogitou soltar dragões de Komodo por aqui. Mas se um dia essa ideia surgir de verdade, torçamos para que alguém com bom senso diga não. A ideia de soltar dragões de Komodo na Amazônia pode até soar como uma solução criativa, quase mágica, para o problema das espécies invasoras. Um predador de respeito capaz de enfrentar búfalos, javalis e até cães selvagens. Mas quando a gente olha com atenção, percebe que essa solução traria mais problemas do que respostas. A Amazônia não é um terreno neutro à espera de salvadores. É uma floresta viva, pulsante, feroz, que há milhões de anos funciona com seu próprio sistema de regras. E esse sistema não é amigável a invasores, mesmo que eles venham com a melhor das intenções. Aliás, é justamente por isso que esse bioma ainda resiste melhor do que muitos outros ao avanço de espécies exóticas. Aqui só sobrevive quem é da casa. Se um dragão de Komodo conseguisse sobreviver aos predadores locais, ao clima, aos venenos, aos caçadores de ovos, às doenças e à concorrência, ele se tornaria exatamente aquilo que deveria combater: mais um invasor. E aí, meu amigo, a gente teria criado um novo problema. Mais caro, mais complexo e ainda mais difícil de resolver. Porque retirar uma espécie invasora da Amazônia exige esforço, dinheiro, estrutura, logística e tempo. Tempo que, quando o problema aparece, geralmente já é tarde demais. Felizmente, ninguém está realmente pensando em soltar um lagarto gigante na maior floresta tropical do mundo. Mas, se algum dia alguém sugerir isso com cara séria, você já sabe o que responder. Não, obrigado. A Amazônia já tem predadores suficientes. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!